Gordofóbicos adoram dizer duas coisas: que gordo é doente e que a luta anti-gordofobia glamouriza a obesidade. E aí, por causa dessa gente, somos obrigados a explicar o óbvio. Ser gordo não significa ser doente. Ser magro não significa ser saudável. Quando a gente vai falar de saúde, a gente precisa falar com responsabilidade. A gente não pode sair jogando achismos, não pode sair jogando senso comum, não pode sair dando diagnóstico para pessoas que a gente nem conhece. E a gente também precisa entender que saúde vai muito além de exames de sangue e os resultados desses exames. Saúde é uma coisa holística, é uma coisa 360. Ela tem a ver com todos os aspectos da vida da pessoa, incluindo saúde mental e saúde social. Claro que existe importância nos resultados do exame de sangue de uma pessoa, mas eles não são a única coisa que contam. Eu vou falar do resultado dos exames de sangue, mas a gente precisa entender que cada aspecto da saúde acaba influenciando em outro. A sua saúde social, ela influencia a sua saúde mental, que influencia a sua saúde física e todo esse caminho de vice-versa. E além disso, a gente também precisa entender, de uma vez por todas, que ser gordo ou ser magro não significa que obrigatoriamente a saúde de uma pessoa é boa ou é ruim. Nem a saúde como um todo e nem a saúde apenas física de resultado de exame de sangue. É óbvio, a gente pode entender que muitas vezes uma pessoa engorda como resultado de uma dieta hipercalórica e de falta de exercícios. Por que a pessoa engorda? Porque ela consome mais calorias do que ela gasta. Mas existem várias questões que fazem pessoas engordarem e emagrecer que não necessariamente têm a ver com isso. Mas mesmo que uma pessoa seja gorda, isso não significa que ela não tenha uma alimentação balanceada e que ela não se exercite, que ela não tenha uma vida ativa. Às vezes tendo uma alimentação muito melhor e uma vida muito mais ativa do que muita gente magra. Porque sim, dizem que magro é ser saudável, mas muita gente magra passa o dia tomando café, fumando, não comendo nada e nunca se exercita. Mas você sabe qual é a diferença entre um gordo sedentário e um magro sedentário? É que o magro sedentário, ele não precisa ficar ouvindo gente gordofóbica enchendo o saco dele o tempo todo. Ou seja, um gordo sedentário, além de ser sedentário, precisa lidar com perseguições que afetam também a saúde mental e a saúde social dele. Porque quando a gente fala disso, a gente está falando o quê? De gente se metendo na saúde de uma pessoa sem ser convidada. Porque se você não é médico, não cabe a você dizer que uma pessoa está doente. E mesmo que você seja médico, se você não é médico daquela pessoa, se aquela pessoa não solicitou o seu serviço, não solicitou o seu diagnóstico, você não tem que diagnosticar nada. Mas ainda que a pessoa gorda não esteja saudável, a gente precisa pensar se aquela pessoa está doente, nós estamos como sociedade falhando miseravelmente na forma como a gente trata essa pessoa. Porque não é com xingamento, com exclusão e fazendo a pessoa se odiar que a gente vai resolver o problema dela. Porque se a pessoa diz que ela está lidando com alguém que é doente, a ideia da pessoa deveria ser ajudar. E não é assim que se ajuda. Não é apenas falando de emagrecimento a qualquer momento com a pessoa gorda que ela vai querer emagrecer. Porque não necessariamente a pessoa gorda quer emagrecer e não necessariamente ela é obrigada a querer emagrecer. Ela não precisa necessariamente emagrecer. Quem tem que definir se ela tem que emagrecer não é você, é ela em conjunto com médicos, e médicos especializados e bem gabaritados, porque o que tem de médico por aí que vê uma pessoa gorda e diz: e aí, vamos fazer uma bariátrica, sendo que o cara é um dentista, sabe, que não tem nada a ver com essa questão. E aí, voltando na questão de se odiar, a gente precisa falar desse ponto. Quando uma pessoa gorda fala da importância de amar o próprio corpo, isso não é romantização de obesidade. Dizer isso significa dizer que a pessoa gorda deveria ser obrigada a odiar o próprio corpo. E odiar o próprio corpo, ainda que esse corpo fosse doente, não é saudável, não vai ajudar. E eu vou falar aqui mais uma obviedade. Você amar o seu corpo não significa que você necessariamente vai manter seu corpo igual o resto da sua vida. Você pode amar o seu corpo e querer que ele fique igual como está, seja ele gordo, magro, forte. Você pode amar o seu corpo e querer que ele mude. Você pode ser gordo e querer emagrecer, ser magro e querer engordar, ser forte e querer deixar de ser forte. Pode querer fazer o que quiser com o seu corpo e isso não significa que você odeia ele. Você provavelmente tem amigos e você deve amar seus amigos. Mas isso significa que você quer que seus amigos sejam exatamente iguais pelo resto da vida?
Se for o caso, sinto muito, porque todo mundo muda. Eu mudo, você com certeza mudou, seus amigos vão mudar. A mudança faz parte da vida e faz parte dos nossos corpos. Durante a vida a gente engorda, emagrece, a gente começa pequena e fica maior, aí começa a enrugar. A gente vai variando, nosso corpo muda o resto da nossa vida todo. E quando a gente fala que a gente ama o nosso corpo, isso significa que a gente não condiciona o nosso amor à magreza. A gente é capaz de amar o nosso corpo, ele sendo gordo, ele sendo magro, ele sendo forte, ele sendo como ele for, ele sendo jovem, ele envelhecendo. Amar o nosso corpo significa que a imagem do nosso corpo não vai despertar o nosso ódio por nós mesmos. Pode despertar o seu ódio pelo corpo de outra pessoa. E aí é um problema seu que você precisa resolver, porque isso está atingindo outras pessoas. E isso não é bacana de fazer, e você sabe disso. E aí existe uma diferença muito clara entre quem busca emagrecer, ficar forte ou fazer qualquer modificação no corpo, com essa mudança partindo de um lugar de amor ou essa mudança partindo de um lugar de ódio ao próprio corpo. É muito claro quem quer emagrecer porque se ama e quem quer emagrecer porque se odeia. É muito claro quem quer ganhar músculos porque se ama e quem quer ganhar músculos porque se odeia. E aí, se você é uma dessas pessoas que quer modificar seu corpo porque você se odeia, eu preciso já te dar um spoiler assim da vida. Tem muita gente magra que odeia o próprio corpo, tem muita gente sarada que odeia o próprio corpo, tem muita gente que tá assim, na região central e elitizada da Padrãolândia e ainda continua odiando o próprio corpo. O máximo que pode acontecer, você sendo gordo e emagrecer, é você parar de sofrer gordofobia. Mas você não necessariamente vai parar de se odiar, porque pressão estética está aí e questões de autoimagem, questões de autoestima, elas muitas vezes independem do seu peso, sabe? E aí tem muita gente magra que fica neurótica, morrendo de medo de emagrecer. Tem muita gente forte que passa a vida comendo só frango com batata doce porque não quer perder o músculo, que leva marmita para festa de casamento, tem até famoso que faz isso. E vamos lá, gente, esse tipo de comportamento é saudável? Não é saudável. Mas pouco se conversa sobre como essa cultura da necessidade de ficar forte a qualquer custo, de emagrecer a qualquer custo, causa malefícios para as pessoas. Não necessariamente com distúrbios como anorexia e bulimia, mas com outras coisas como esses comportamentos absurdos e como gente que passa a vida falando de dieta e de emagrecimento. Como se emagrecer fosse uma vitória, engordar 1 quilo fosse uma derrota, não sendo uma coisa que acontece, sabe? Eu trabalhei com uma moça uma vez e uma vez eu almocei com ela. Foi a única vez que eu almocei com ela. A gente comeu e aí ela terminou o prato, ela apoiou o garfo e a faca do lado do prato, apoiou a mão na mesa, virou a cabeça para trás e começou a falar: eu quero ser magra, eu quero ser magra, eu quero ser magra, eu quero ser magra. Foi assustador. Eu fiquei com medo. E aí, assim, nunca mais almocei com ela, porque assustador. E ela não era gorda, ela já era magra. E esse tipo de comportamento aqui não é nada saudável, é isso que a gente não pode glamorizar. E isso de o corpo magro é saudável glamoriza esse tipo de comportamento. É óbvio que as pessoas gordas precisam se cuidar, fazer exame e estar de olho na saúde. Mas não porque elas são gordas, porque elas são pessoas. E todas as pessoas precisam fazer exame, precisam estar de olho na saúde, precisam ver como é que tá. As pessoas magras também, com a diferença de que pessoas magras não precisam ficar ouvindo esse tipo de coisa. E aí existem pessoas gordas que são saudáveis, mas também existem pessoas gordas que são doentes, que estão ali pré-diabetes, que estão com pressão alta, mas adivinha só, mesmo essas pessoas gordas não merecem seu ódio, não merecem você enchendo o saco delas e não tem que ficar dando recibo da própria saúde para você. Nenhuma pessoa gorda tem que ficar passando recibo de que meu exame de sangue está melhor do que muito magro, porque não interessa para outras pessoas como está nosso exame de sangue. Não interessa para outras pessoas como está a nossa saúde. A nossa saúde interessa a nós, aos nossos familiares próximos que a gente se interessa em contar também, porque não necessariamente a gente precisa ficar expondo tudo para a nossa família, porque a gente sabe que muita família é complicada também, e os nossos médicos que a gente confia. Agora, você que é uma pessoa da internet que nem conhece essa gente, nem gosta dessa gente, o que você tem a ver com a saúde dessas pessoas? Sabe, você quer que essas pessoas digam que as pessoas têm que odiar o próprio corpo? É isso que você quer? Você quer espalhar ódio ao próprio corpo para as outras pessoas? Por quê?
Talvez você se odeie, quer que todo mundo seja igual a você, te atinge no nível pessoal ver pessoas se amando, mesmo não sendo do jeito que você quer. É esquisito, você não concorda que é esquisito esse tipo de pensamento seu? Porque quando você ataca uma pessoa gorda, o corpo dela, dizendo que o corpo dela é doente e não deixa ela respirar de tanta encheção de saco, você está contribuindo para adoecer todos os outros aspectos da vida dela também. Você sabe disso. Então, se tem alguma coisa que não é saudável, é esse hábito de ficar tomando conta da vida alheia. Isso precisa mudar e precisa parar de ser naturalizado o quanto antes. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você gostou, não deixe de se inscrever. A gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta com conversas que a comunidade LGBT precisa ter. É só clicar aqui no botãozinho vermelho embaixo e participar da nossa comunidade. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!